Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para dar uma pequena revisão para vocês, um resumo desse conteúdo tão importante para o nono ano, para quando chegar no ensino médio você ter uma base historiográfica do contexto social do nosso Brasil. O nosso livro de história é esse. E nós iremos dar início aqui nesse resumo, tentar passar um pouco dessa explicação para vocês. O capítulo 2, Primeira República, Dominação e Resistência. Gente, como vocês viram no 8º ano, as mesmas lutas das classes sociais, lá da Revolução Inglesa, na Revolução Francesa, na Revolução dos Estados Unidos. Gente, não foi diferente no Brasil. O Brasil tem um contexto de uma forma até mais intensa entre esses conflitos sociais de uma população que exigia uma vida melhor dentro do que estava sendo construído nesse Brasil colonial, ali de 1534, com as capitanias hereditárias, vai avançando por longo período de uma exploração colonial da coroa portuguesa, chegando no primeiro reinado de Dom Pedro I em 1822. Aí dá início a um período de regime, que eu me esqueci agora, um período que fica durante 10 anos, de 1830 até 1840, que é o momento que o Brasil fica na mão das pessoas que vão governar o Brasil, que são os representantes de Dom Pedro II. Eu me esqueci agora o momento aqui. E aí chega o segundo reinado, 1840 até 1889, quando é feita a proclamação da República, a República Velha, que então, de 1534 até 1822, o Brasil era uma colônia, explorada e governada pelo rei de Portugal. De 1822 até 1889, o Brasil é governado de um sistema de governo monárquico, de a forma de um rei aqui no Brasil, que também explorou e massacrou as classes sociais, principalmente as menos providas economicamente. Aí vem a República Velha, dos coronéis, do exército, também conhecida como República da Espada, que vai massacrar esse povo, até chegar o Estado Novo de 1930 com Getúlio Vargas, até a ditadura militar, o nosso contexto que nós vivemos. O Brasil ainda hoje ele passa por esses conflitos sociais, onde trabalhadores, o povo mais pobre, pede melhores condições de sobrevivência. Então, isso é o capítulo 2, lá do início da República Velha, de 1889 até os nossos dias atuais. E aí você vai ver aqui essa dominação dessa elite, certo? Dessa parte da população mais elitizada, economicamente falando, as grandes famílias que vão ter a economia em suas mãos, o domínio, da riqueza do Brasil em suas mãos. E assim, consequentemente, o domínio e a exploração da classe operária, que é os trabalhadores ali mais carentes. E aí você vai ver essa resistência. O primeiro momento aqui na página 20 é as oligarquias. O que é oligarquia? Oligarquia eram grupos de poderosos, de gente elitizada, certo? Famílias ricas de uma determinada cidade, uma família rica de um determinado estado, que naquela época era chamada de província, uma família rica que ali dominava a região e controlava aquela região. E dali ele tirava o poder desse domínio para o seu bem proveito. E aí isso é a oligarquias, Os oligarcas, os mais ricos, mais poderosos, que eram representados nos grandes senhores de escravo, nos grandes senhores fazendeiros de café, os grandes senhores plantadores de cana-de-açúcar, os grandes pecuaristas, do gado, da carne seca, enfim, foram várias classes oligárquicas que surgiram, os grandes exploradores das fontes de riqueza, de minério, da extração de ouro, de diamante, que existiu em Minas Gerais. E aí, com o passar do tempo, vai surgir o colonialismo. E o que é o colonialismo? É aquela pessoa mais rica daquela cidade. Por exemplo, hoje, se a gente fosse aqui escolher
quem é a família mais rica de Caucaia. Nós temos aqui os Vianas, nós temos aqui os Guerra, nós temos aqui o povo aqui do Naumi Amorim. Então você vai ver várias famílias ricas, poderosas. Nessa época aqui, essas famílias seriam um tipo de coronel. Dentro das suas terras, eles tinham famílias e mais famílias que trabalhavam para essas pessoas. E ali ele dizia o que essas pessoas tinham que fazer. Na questão do voto, né? Na questão, você vai votar no meu candidato, porque você mora na minha terra, você come do meu dinheiro, do meu pirão, você trabalha para mim, você vai ter que votar nesse aqui. Era desse jeito que funcionava. E se você não votasse, você poderia ser morto, você era expulso da fazenda. E desse jeito funcionava o poder do coronelismo, né? O coronel. Ele era militar? Não, ele era um homem muito rico e que tinha poder político dentro daquele lugar. Muito parecido aqui em Caucaia, né? As disputas, né, dos Viana, dos Guerras, né, dos Góis, não é assim? Dentro do município de Caucaia. Aí vamos lá. Aí chega a política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Gente, é simples. Na época do Brasil monárquico, né, que tinha um rei, o rei escolhia quem era o governador daquele estado, que ia governar representando a coroa. O povo não escolhia. E nem o prefeito, certo? Quem dizia quem era que ia ser o prefeito da cidade e o governador daquele estado era o rei. Na República Velha, não ficou muito diferente, não. O que era que acontecia? O presidente que estava no poder mostrava quem era o governador que ele queria que assumisse. Esse governador entrava em contato com os fazendeiros, né, os donos daquelas terras lá na cidadezinha do interior, e ali eles faziam pactos políticos e econômicos, onde esses coronéis, que eram conhecidos, né, os donos, né, do lugar, das terras, das fazendas, ia mandar o povo votar naquele candidato que o presidente lá de cima dizia quem era que era para votar, e assim era eleito o governador. Mas que não era eleito, era indicado e forçado a ser por parte desses coronéis. Inclusive, Padre Cícero, lá na cidade de Juazeiro, ele foi um coronel. Ele tinha poder econômico e político naquela região. E ele mandava o povo dele, os seguidores dele, escolher, votando no candidato que ele queria que votasse. E assim surgiu a política dos governadores. Então era tudo fachada. Então o que é que acontecia? O coronel que estava lá na cidadezinha do interior, lá na fazenda, mandava os operários, os trabalhadores, votar no candidato que ele dizia. O governador do estado juntava todos os coronéis e a sua massa para escolher o governo federal, ou seja, o presidente. E o presidente era eleito desse jeito. E o que é que acontecia? O presidente eleito desse jeito mandava para o governador do estado o apoio político e econômico, as verbas. Quando chegava a verba lá do governo federal, o governador mandava o dinheiro e a verba também, dividia entre os coronéis, lá na prefeitura, lá na cidadezinha, na fazendazinha. E assim todo mundo ganhava, menos a população, que ficava na miséria. Assim era a política dos governadores. Isso na página 21. Pula a página, chega o momento do café com leite. O que foi o café com leite? Ou a política café com leite? Foi um acordo entre dois estados, dos 26 estados que tem o Brasil. Os dois estados mais ricos dessa época aqui, da República Velha, São Paulo, com os grandes fazendeiros de café, exportadores de café, e os mineiros, os grandes produtores de leite e de carne bovina. Então eram os estados mais ricos do Brasil. Esses dois estados dizia quem era o presidente que tinha que ser eleito. Outros estados não conseguiam eleger um presidente do seu estado. Só elegia São Paulo e Minas Gerais. Então tinha um acordo entre os dois estados. Nesse ano era eleito o presidente do estado de São Paulo, um paulista, para ser o presidente do Brasil. Aí passava 5 anos no governo. No ano seguinte, o que era eleito era um presidente mineiro, né? Um cara que tivesse nascido no estado de Minas Gerais. Passava 5 anos e assim ficaram revezando. E os outros estados ficavam só vendo navio.
E aí, esses dois estados conseguiu montar um esquema com outros estados que apoiavam um ou outro, e assim, através do colonialismo e a política dos governadores, eles escolheram o presidente que eles queriam. E por muito tempo ficou conhecido como café com leite, né? E aí até surgir, isso é um capítulo mais na frente, a revolta do estado do Rio Grande do Sul, que conseguiu somar força, e aí elegeram Getúlio Vargas e acabaram com esse café com leite. Mas aí é tema para mais à frente, isso aí mais na frente vamos ver. Voltando aqui para a República Velha, nesse período de colonialismo, de política de governadores, política de café com leite, esses acordos entre essas classes dominantes, essas famílias poderosas que eram fazendeiro, eram pecuarista, dono de gado, essas pessoas, eles começaram a promover um grande momento no Brasil, através da República Velha. A indústria começa a surgir no Brasil. O Brasil vai deixando de ser só agrário, só agricultor, e passa a ser um país industrial. E aí começa a vir operários. Já tinha no Brasil a mão de obra africana, já tinha a mão de obra ali miscigenada, né, entre os índios e os africanos, que aqui já eram brasileiros, que estavam desempregados, e tinha mão de obra imigrante, que começou a vir no Brasil desde 1889, quando os escravos foram libertos, né, que veio a abolição da escravatura. Aí o que é que acontece? O Brasil começa a desenvolver, o Brasil começa a vender, começa a produzir, os operários chegam, essas famílias ricas já eram ricas, ficam mais poderosas. O Brasil passa por um processo de modernização e urbanização. O Brasil, ele era muito agrário, o Brasil era muito rural. E aí, com essa riqueza sendo produzida no Brasil da República Velha, as principais cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, vão começar a se modernizar. Como? Um Brasil que não tinha energia elétrica começa a ter energia elétrica. Um Brasil nas cidades ricas que não tinha transporte público começa a ter os bondinhos puxado a energia elétrica, começa a construir estrada, começa a organizar a cidade, as casas velhas, casebre é derrubado e construído prédios. E o Brasil passa por uma transformação social e também geográfica na questão da modernização e da urbanização. Mas para os mais poderosos, as famílias pobres, os operários, os trabalhadores que estavam ali em casebres, em kitnet, são expulsos dos centros, dos principais centros daquela época, e eles vão ocupar os morros, dando início aí, em 1910 e 1920, as favelas, que hoje não tem mais nem esse nome favela, são as comunidades, em cima dos morros. E aí, gente, começa um novo momento no Brasil, certo? Eu já pulei ali a parte dos imigrantes, que começa a vir muita gente para cá, e começa a vir para cá, sabe o que, gente? A Guerra dos Contestados. E o que foi a Guerra dos Contestados? É outra situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná. Uma disputa lá entre fazendeiros e criadores de gados, onde eles tomavam cada vez mais as terras e expulsavam as famílias pobres através da marra. Se não saísse da terra, era morto. E aí começa a ter um conflito entre camponeses, agricultores, indígenas, contra as famílias mais ricas lá da região sul, Santa Catarina e Paraná. Aí nas cidades como São Paulo e nas cidades do Rio de Janeiro, começa a ter outra guerra, quando as famílias mais ricas começam a expulsar as pessoas do centro dessas cidades, e essas pessoas são empurradas para as favelas, para os morros, acima desses locais, para formar outro tipo de situação. Começa a ter conflito entre os operários, e aí o Brasil começa a ficar num barril de pólvora, que isso já existia. E aí chega um momento que esses morros que vão ser construídos, essas favelas, porque a pessoa pobre, a população pobre não tem onde morar, vai começar a viver dentro de uma situação em miséria total. Aí começa a vir as doenças, como a febre amarela, a varíola, a peste bubônica, né, que era decorrente da urina de rato, porque não tinha higiene, não tinha saneamento básico. As pessoas começam a morrer, começa a vir muita doença desgraçada nas cidades, começa a atingir os ricos. Aí vem um momento do Brasil chamado a revolta da vacina, onde um homem muito importante, o Oswaldo Cruz, ele vai desenvolver a vacina contra a varíola, que é uma peste que começou a existir, morrer muita gente no Brasil.
E aí as pessoas lutam para não ser vacinada. Aí o governo vai e assina uma lei que a pessoa tem que vacinar, é obrigada a vacinar. E aí começa uma revolta no Rio de Janeiro, chamada de revolta da vacina. Sem falar da revolta do contestado, que é esse momento lá no Rio Grande do Sul. Resumindo, gente, as famílias ricas, os oligarcas, né? Essas famílias poderosas, por causa da sua ganância, o povo começa a se revoltar cada vez mais. Aí vem também a revolta, o movimento operário no Brasil. Outra situação que os operários vão brigar por condições melhores de emprego nas indústrias, melhores salários, redução da carga horária, condições para que esse operário possa ter uma vida digna. E aí, gente, o Brasil explode em várias revoltas. Então o capítulo 2 é esse retrato, é esse resumo dessa república, dessa formação de sistema de governo, quando o Brasil deixa de ser monarquia para ser republicana, através de um presidente, através dos políticos, onde eles vão dominar, a classe rica vai dominar e a classe pobre vai resistir ao longo do tempo. E aí é esse resumo aqui que eu estou passando para vocês, dessa literatura, do contexto aqui que eu estou passando para vocês, do capítulo 2. E de todo esse movimento, o movimento que vale a pena ressaltar aqui, operário, vai ter, dentro do movimento operário, vai ter duas ideologias que vai marcar. O socialismo, que vai nortear esse movimento operário, que eles defendem que o operário, o trabalhador, tem que tirar o governo na mão dos ricos, né, das famílias ricas, e entregar o governo, o Estado, na mão dos trabalhadores, onde essa riqueza produzida pelo Estado tem que ser dividida para todos de uma forma igualitária. Isso é a ideia do socialismo. Mas também entre o movimento operário tinha outra ideologia chamada anarquistas, essa era mais radical, que defendia o seguinte, que era para tirar o poder do Estado na mão das famílias ricas e acabar com o governo, não era para ter governo. E aí todo mundo ia viver de uma forma sem governo. Tudo que ia produzir ia ser de forma igualitária, mas não teria governo. Isso é utopia, não existe isso, né, gente? Mas o fato é que o movimento operário, ela é dirigida e norteada por essas duas ideologias, o socialismo e o anarquismo, que a classe elitizada, a classe oligarca, né, a classe das famílias ricas era totalmente contra, que é chamado hoje pela gente dos conservadores. Os conservadores não aceitam de forma alguma um governo socialista ou anarquista. E aí tem esse conflito entre os operários, os trabalhadores e os detentores da produção, né, da indústria, da riqueza, que são essas famílias ricas. E hoje o que nós podemos retratar para vocês, que o Brasil vive esse mesmo conflito de 1910 a 1920. Os conservadores hoje é a direita no Brasil, os partidos de direita, os banqueiros, os industriais, os grandes empresários e a parte do movimento operário, socialista e anarquista é os partidos de esquerda, né? De esquerda, que vão defender esse tipo de regime. Então, gente, o Brasil ainda hoje vive nesse conflito social entre a esquerda e a direita, que é o mesmo poder lá da época atrás. Os oligarcas, que representam a direita conservadora, e o movimento operário, que representa a esquerda, né, os movimentos socialistas que nós vivemos hoje. Resumindo, bolsonarista e petista. O resultado é isso aí. Os bolsonaristas seriam os oligarcas, certo? Seriam esses dominantes, né, do comércio, né, da indústria, as famílias poderosas, contra os trabalhadores, que representam aí o movimento esquerdista, né? Não só o PT, mas todo o movimento de esquerda, os movimentos socialistas que vão defender a classe dos trabalhadores. Então, gente, é isso. O capítulo 2 é isso aí. E todo esse conflito, o Brasil vai passar por um processo de modernização, um processo de urbanização, de uma higienização das cidades, né?
Rio, Belle Époque, Fortaleza, Belle Époque, em 1910 aqui em Fortaleza, onde eles vão expulsar os pobres, vão tirar aquela pobreza, aquela miséria, aquela falta de higienização, eles vão purificar as ruas, vão lavar as ruas, vão criar rua, avenida, vão botar energia elétrica, enfim, para os poderosos. E a população mais pobre vão para as favelas, vão para os morros, vão para lugares mais distantes dessa cidade mais modernizada e mais rica. É isso. E aí na página 39 você tem aí 3 questões que vocês vão responder em cima desse conteúdo que eu tentei resumir para vocês. E a página 40, que é a questão 4 e 5. Então eu espero que eu possa ter ajudado vocês nesse capítulo 2. E é isso, gente. História é leitura. E tem que ter o entendimento de todos esses fatos sociais, esses domínios e essas resistências dessas classes, né? A elite, representada pelos empresários, os burgueses, os fazendeiros, os pecuaristas, e a classe operária, né? Esses trabalhadores, essas pessoas que não têm essa riqueza, não têm esse poder para participar de um governo republicano onde dava toda uma condição favorável a quem tinha dinheiro e a quem não tinha dinheiro, a miséria. Beleza, gente? É isso. Até a próxima aula de história que nós iremos para o capítulo 3. Até lá.